Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, estamos aqui para continuar com o nosso curso Fé, módulo 1, Determinação, e hoje a lição 12ª, Determinar é exigir de quem? Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus os nossos direitos, e ainda ontem, no programa, na lição anterior, a gente viu que quando nós determinamos, nós fixamos, nós prescrevemos, nós reinamos, nós dizemos como é que serão as coisas, mas muitas pessoas têm assim uma certa dúvida. Missionário Soares, quando eu determino, eu estou exigindo de quem? É claro que não podemos exigir de Deus. Isso, a gente nem deve pensar nisso. Nem devemos nos atrever em dar ordens ao Senhor. Ele é o Senhor e nós os servos. Isso não quer dizer também que devemos ser pessoas sem expressão. Se de um lado é feio, é errado se alterar com o Senhor, ou de lhe mandar fazer isso ou aquilo, do outro lado também é esquisito ficar mudo diante dele, sem se estabelecer na palavra, reivindicando o nosso direito. Então nós não devemos dar ordens a Deus, mas também nós não temos que ficar mudos diante do Senhor. Ao contrário, nós temos que trazer o assunto à presença dele, abrir o coração sobre aquilo que a palavra dele garante que é nosso, a nossa posição, e mostrar a ele que o que nós queremos é aquilo. O Moisés, no passado, ele fez exatamente isso. Ele se firmou diante de Deus e disse a Deus que ele não daria nenhum passo. Deus queria que o anjo fosse com ele se o próprio Deus não fosse. Ele conhecia a sua posição. Então, determinar não é uma atitude assim que a gente de falta de educação, que a gente anda para Deus, eu te exijo, eu te mando. Não. Nós vamos ver a quem é que nós exigimos, a quem é que nós damos ordens. Mas também, determinar significa se colocar diante de Deus e, em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindicar os seus direitos. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Ora, ser a justiça de Deus significa que diante do inimigo nós não nos acovardamos, não abaixamos a cabeça. E diante de Deus também, abaixamos como respeito, mas olhamos diante dos olhos nos olhos do Senhor, sabendo da nossa posição, do nosso direito, a bênção do Senhor. Bem, ordenando ao diabo. Mas determinar não é, nunca foi e nunca será dar ordens a Deus, e sim ao diabo, que tire de nós as suas garras e desapareça de nossas vidas, da nossa família e de todo o nosso domínio, levando tudo que é dele. Então, determinar é nada mais e nada menos de que dar uma ordem para o diabo. Não é um pedido. Você não deve pedir nada ao diabo. Você deve ordenar. Você deve exigir. Você deve mandar o diabo embora em nome de Jesus com toda a sua força e dando ordens específicas a ele. Diabo, pega isso que é seu, você colocou esse resfriado, colocou essa infecção, colocou essa bactéria, colocou essa miséria, eu ordeno. Você pega o que é seu, você bate em retirada, porque em nome de Jesus não vai ser diferente. Tudo bem. Ele nos obedece. Com Deus, nós falamos com seriedade, porém com carinho, como verdadeiro amante e companheiro. Ninguém deve chegar diante de Deus com arrogância, mas sempre numa seriedade. Não é porque Ele é nosso Pai que nós vamos agora entrar como moleques na presença dEle. Não, não, não. Absolutamente. Vamos entrar de maneira séria, mas não quer dizer sisuda. Vamos entrar com carinho, vamos entrar como verdadeiro amante dele e companheiro. Senhor Deus, eu amo o Senhor e tal, e concordando com a palavra dele. Com o diabo, nós devemos mudar a entonação e falar com seriedade, porém, repreendendo-o com a palavra de Deus. Vamos lembrar que em Lucas 4, 38 e 39, o Senhor Jesus foi pedido a ele que ele orasse pela sogra de Pedro. O Senhor Jesus, ela estava com a fé muito alta. O Senhor Jesus inclinou-se para ela e repreendeu a febre. Ele deu um esculacho na febre, deu uma bronca. É isso que significa a palavra repreender.
Então, com o diabo, nós não fazemos um acordo. Olha aqui, Satanás, você vai ter que ficar para lá, porque o meu direito é esse, você entende? Não. É na base da bronca. Você tem que sair, vai sair, quanto mais sério for o esculacho, mais rapidamente ele vai obedecer. Devemos mudar a entonação, repreendendo com a palavra de Deus. Se assim o fizermos, teremos o seguinte resultado: ele nos obedecerá. Se nós não repreendermos o inimigo, ele não vai obedecer. Ele não obedece à pessoa que não o repreende. Alguém já disse que o tratamento com o diabo deve se assemelhar ao que damos ao cachorrinho que insiste em nos acompanhar. Você tem um cachorro em casa, ou um cachorrinho totó, e você vai fazer uma viagem, você chega até a parada do ônibus e você diz: Totó, você não pode ir comigo. Eu vou para longe e não posso levar você. Ele começa a bater o rabinho e não entende o que você está falando. E não dá nenhum sinal de que vai voltar para casa. Você insiste: Totó, o ônibus já está vindo. Eu não posso levar você para trás. Totó, volta para casa. O Totó acha que até você está brincando com ele. Ele começa a balançar o rabinho e começa até com o focinho querer fazer carinho na sua perna. Totó, por favor, eu não vou te levar, o motorista não deixa. Ele não entende. O que é que você faz com o Totó? Você bate o pé no chão e diz: passa, já para casa. Ele entende. Ele enfia o rabinho no meio das pernas e pega o caminho de casa. Coitada das pessoas que andam querendo ensinar o inimigo, que estão perdendo tempo pensando que estão dando aulas aos espíritos maus. Eles não entendem, eles não obedecem, eles nunca vão obedecer à pessoa que fala com eles educadamente. Não, você tem que pegar a palavra de Deus, exigir em nome do Senhor Jesus e dizer: diabo, em nome de Jesus, você tem que sair agora. E vai sair, e é nesta hora. E você dá uma bronca nele. Você exige, você fica firme sobre a palavra de Deus e de maneira alguma você abre mão dos seus direitos. Jesus pediram que orasse pela sogra de Pedro. O Senhor Jesus podia ter colocado a mão nela e com a outra mão: ó meu Pai celeste, Pai eterno, eu rogo-te, venha, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada. Não. Jesus sabia que a mão dele era a mão de Deus. Ah, missionário Soares, mas Deus tinha dado esse mandamento para Jesus? Tinha. E Jesus acreditou e foi e fez, e Deus honrou. Mas Jesus disse: da mesma maneira como o Pai me enviou, eu vos enviei. Da mesma maneira, com a mesma ordem, com o mesmo poder, para a mesma missão. Então nós temos que fazer como Jesus fazia. E como é que Jesus fez? Ele inclinou-se para a sogra de Pedro e deu uma bronca na febre. Talvez a sogra de Pedro ficou até meio sem jeito, porque, afinal de contas, ele estava dando uma bronca no ouvido dela. E ela era com febre. Jesus era um homem lógico? Não, ele sabia o que estava fazendo. Inclinou-se, repreendeu, deu uma bronca, deu um esculacho e o diabo obedeceu ele. E, aliás, o diabo nunca deixou de obedecer Jesus, porque Jesus sempre estava na palavra de Deus. Por que é que o diabo obedece? Ele não obedece por ser bonzinho. Isso definitivamente ele não é, nunca foi e nunca será. Ele só obedece a alguma pessoa quando esta pessoa se coloca na sua posição na palavra de Deus e com determinação o repreende. Entenda bem, nós que aceitamos Jesus, nós temos um lugar na palavra. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Então nós temos uma posição ali. Quando a pessoa assume essa posição na palavra de Deus e ela, com autoridade, repreende o diabo,
A sua palavra tem um peso espiritual, ela tem um fogo espiritual, ela tem uma autoridade espiritual que o diabo é obrigado a obedecer. Da mesma maneira que ele obedeceu a Jesus e o obedeceria se Jesus estivesse presente aqui fazendo a obra. Nós é que fazemos no nome dele. É como se tivéssemos uma procuração. E é isso que nós temos. Então, quando nós assumimos essa procuração e exigimos e mandamos embora, meu irmão, o inimigo reconhece a posição dele. Ele é obrigado. Esta voz, impregnada pela autoridade da palavra de Deus, ela conduz fogo, ela conduz a autoridade, ela conduz virtude que queima, arrasa completamente com os poderes das trevas. E se o diabo não obedecer, missionário? E meu irmão, não existe esta possibilidade do diabo não obedecer. Se a pessoa que está falando, que está dando a ordem, ela for de Deus, e ela falar de acordo com a palavra do Senhor, o diabo tem que obedecer. Não há mínima hipótese. Se a pessoa é de Deus e como uma pessoa de Deus, ela se converteu, aceitou Jesus como Salvador e está vivendo a palavra de Deus. Essa pessoa, então, ela, usando a palavra de Deus, ela repreende o mal. O diabo tem que obedecer. Mas, se ele recusar, bem, ele nunca quer obedecer. Ele sempre quer pleitear a sua causa. E ele o faz de todos os modos possíveis, impossíveis, imaginários. Ele faz de tudo para poder não obedecer à pessoa. Às vezes o diabo até insinua que a pessoa está indo longe demais. Afinal de contas, o diabo nem existe, alguém diz. Isso é pensamento dos homens. Como é que ele fica feliz? É mais ou menos como aquele ladrão, que a pessoa diz assim, na minha rua não tem ladrão. Ele fica feliz. Ué, mas não sumiu a sua pulseira? Eu perdi na rua. Mas outro dia o seu carro não retiraram o rádio? Foi por acaso e tal. Mas ladrão não existe. O ladrão diz, epa, deixa eu continuar roubando mais. Então ele faz de todas as maneiras que você pode pensar para pleitear a causa dele, para ele poder continuar na sua vida. Porém, se a ordem dada em nome de Jesus, se a ordem for dada em o nome de Jesus, ela não pode fracassar. Meu amigo, a ordem dada em o nome do Senhor leva com ela a autoridade do Senhor Jesus. O nome de Jesus é a maior autoridade que existe sobre a face da terra. A Bíblia diz o seguinte, Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Entenda bem, Filipenses, está aqui na Bíblia Sagrada, eu posso ter para você, capítulo 2, versículo 9 e 10. Efésios, Filipenses 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome que Deus deu a Jesus é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Agora, aguenta aí. Deus exaltou a Jesus, lhe dando o nome que é sobre todo nome. O Senhor Jesus nos exaltou, nos colocou numa posição de autoridade, nos conferindo o nome dele, que é sobre todo nome. Nós temos conosco o nome de Jesus, temos direito de usá-lo. Ele disse, o que vocês determinarem em meu nome eu o farei. Quando você diz ao diabo, o diabo pega o seu câncer, diabo pega a sua lepra, diabo pega o seu AIDS, diabo pega a sua miséria e desapareça da minha vida. O diabo sabe que esse nome
que você diz em nome de Jesus, esse nome recebeu poder sobre todo outro nome, e que os anjos nos céus, os homens na terra, e ele e os seus demônios debaixo da terra, têm que se dobrar diante desse nome. Meu irmão, não tem essa que talvez o diabo não vá sair. O que é isso? Ele é obrigado a bater em retirada. O poder de Deus. Vamos ver algo sobre o poder de Deus. É possível que você nem imagine o que acontece quando você se estabelece na revelação da palavra de Deus e em nome de Jesus você dá a sua ordem. Sabe o que acontece? O poder de Deus entra em ação. Meu amigo, os homens estão perdendo as batalhas da vida porque querem. As pessoas estão sendo derrotadas porque são preguiçosas, porque elas não se atrevem a crer em Deus, não assumem a palavra de Deus. Porque não é possível que tantas declarações, ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu, palavra dele empenhada, isso não vai produzir uma mudança em nossa vida se nós assumirmos. Ele disse: o que você determinar, exigir, mandar, decretar, no meu nome, estabelecer, prescrever, eu vou fazer. Não há a menor razão para ele não operar. Agora, se você, bem, mas não é bem assim, quem você pensa que pode desmentir o Senhor Deus? Na hora que você diz em o nome de Jesus, e você tem que prestar atenção no que você vai falar depois, porque esse nome só fará o que Jesus faria. Então, quando você diz em o nome de Jesus, meu irmão, você usou a maior autoridade que tem em todo o universo. O poder de Deus, então, ele entra em ação, realizando o que você quiser, o que você precisar. O poder de Deus são os anjos, Senhor, é tudo que Deus tem. Quer dizer, você passa a ser uma autoridade comandante de um grande número dos exércitos celestiais. Você não tem que falar com eles. Vamos lá, soldados. Não! Você, como presidente, assina a sua declaração de guerra contra a nação maligna, você determina, você diz como é que será e deixa que as autoridades militares de Deus façam as obras. E elas farão a obra da melhor maneira possível. Então, quando você determina, você está exigindo de quem? Do diabo. E tem que exigir. E não na base, seu Satanás, chega para... Não, é na base do esculacho, da bronca, de uma decisão firme, inabalável, estabelecida na palavra, que não pode falhar. Você, quando vai dar uma ordem ao diabo, pensa primeiro. Deu a ordem e sabe que ela não vai falhar em nome de Jesus. Tá bom? Terminamos aqui a lição 12. Vamos para a próxima lição, em nome do Senhor.